Minions 3 chegou aos cinemas e você vai conferir os detalhes e easter eggs mais engraçados desse filme agora. Será que você entende tanto assim sobre a história do cinema? Esse filme vai te testar. Cavalo. Uma das primeiras cenas de Minions e Monstros, onde aparece um homem correndo em cima de um cavalo, é uma das maiores referências para a história do cinema. Na verdade, você só está assistindo a este vídeo por causa daquele cavalo. Dúvida? Há 148 anos aconteceu uma aposta que mudou a história da humanidade. Algumas pessoas acreditavam que, quando o cavalo corria, ele tirava as 4 patas do chão em um breve período de tempo. E outras pessoas achavam que isso era impossível. Como o olho humano não consegue ver isso sozinho, foi inventada uma tecnologia que tira várias fotos por segundo. E graças a isso, as primeiras câmeras de vídeo puderam ser inventadas. O cinema começou graças a essa aposta, e é por isso que o filme começa com a imagem desse cavalo. Todos os filmes que você assistiu na vida começaram por causa desse fato. Legal, né? Minions 3 tem muito para ensinar, então se prepara para ver os melhores easter eggs. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Videos incrível! Toy Story. No começo do filme, quando uma mulher está fazendo uma apresentação para visitantes do museu, nós vemos um menino ruivo usando uma camiseta preta com o símbolo de uma caveira branca no centro. Quem aí conhece muito de animações sabe que isso é, na verdade, uma grande homenagem para Toy Story. O vilão do primeiro filme dos brinquedos, o Sid Phillips, é mundialmente conhecido por usar uma camiseta como essa. E este toque dos criadores de Minions 3 foi muito legal, já que este filme está lançando nos cinemas pouco tempo depois de Toy Story 5. É bem legal, né? Mas não é só por causa disso. Minions 3 é uma história sobre a história do cinema. E talvez você não saiba disso, mas Toy Story 1 foi o filme que inventou as animações feitas por computador. É por isso que essa homenagem está ali. Tubarão. Ainda no salão onde acontece a apresentação sobre a história do cinema, nós vemos uma homenagem para alguns filmes que mudaram o mundo. Um deles é o famoso barco do filme Tubarão, do diretor Steven Spielberg. Esse filme foi incrível para o mundo todo porque o tubarão era um robô que quebrava muitas vezes. Por isso, o diretor precisou esconder o tubarão embaixo da água. Por causa disso, quem assistia nunca sabia onde o monstro estava, criando um dos melhores filmes de terror do mundo. Demissão. Existe uma cena onde os Minions estão sendo demitidos dos estúdios onde eles trabalham. E isso, na verdade, é uma coisa que precisa de uma explicação que vai fazer você entender um pouco mais sobre a história de todos os filmes. Essa cena está representando uma coisa que aconteceu de verdade. Como a história de Minions 3 se passa nos anos 20, ele acontece na mudança do cinema mudo, onde os atores não falavam nunca porque não tinha som, para o cinema falado, quando os atores tiveram que atuar com a voz. O problema é que, quando isso aconteceu, muitos atores conhecidos na época perderam seus empregos. É exatamente isso o que acontece no filme, pois muitos desses atores ou não eram bons com a voz ou não lembraram das falas. O resultado foi que muitos deles, incluindo os Minions, tiveram que abandonar os estúdios. Falando neles, muitas empresas também não conseguiram se adaptar a essa nova era do cinema com som e muitas fecharam. Só que uma delas, na verdade, se deu muito bem. A Warner Bros. Era uma empresa pequena na época, mas foi em 1927 que eles conseguiram crescer. E no filme dos Minions, os estúdios deles são representados pelos estúdios Bright, que era o lugar onde os Minions trabalhavam. Vamos lembrar que Minions é, na verdade, um filme da Illumination. Por isso, eles tiveram que mudar o nome de Warner para Bright no filme. IT. No salão do museu que fala sobre o cinema, nós podemos ver a exposição de uma lua cheia com a imagem de um menino sobrevoando com uma bicicleta. E na bicicleta existe um extraterrestre. Esse é um easter egg para o filme ET, de 1982, que também é do diretor Steven Spielberg. Esse filme foi um grande sucesso na história do cinema, porque ele fez uma coisa que nenhum outro havia feito.
Ele transformou os alienígenas em criaturas boas. Antes de ET, os aliens eram vistos apenas como monstros que vinham para a Terra roubar e destruir. Mas ET transformou tudo colocando um menino humano para ser amigo de um alienígena. Bem legal, né? E isso tem tudo a ver com os Minions, pois o ET do filme da década de 80 tinha uma personalidade parecida com a dos Minions, onde ele era bobo e fazia muita bagunça. King Kong. Bem atrás da lua, onde o ET e o menino Elliot aparecem, nós podemos ver uma estátua do filme King Kong lutando contra os aviões. Essa é uma das histórias mais conhecidas da história do cinema. Será que os Minions iriam querer ter o gorila gigante como chefe? Provavelmente, já que o Kong é bem forte, dá medo em muita gente e ainda derruba aviões com apenas um soco. Sem falar que este filme dos Minions é sobre monstros gigantes. Este foi um easter egg bem legal no filme. Se você tivesse que enfrentar algum monstro no filme dos Minions, qual seria? Comenta a hashtag Minions pra gente se conhecer. Disney. Existe um momento de provocação para a Disney que é bem difícil de perceber, mas que é muito engraçado quando você assiste. No meio da multidão, durante a apresentação da história do cinema, nós vemos que existe um senhor idoso que só consegue andar com a ajuda de um carrinho elétrico, ou seja, ele não anda com as próprias pernas. Esse ponto é interessante porque atrás dele existe uma menina no colo do pai. Essa menina tem os cabelos que lembram muito as orelhas do Mickey Mouse, mas no momento em que a mulher que está guiando a apresentação vai falar sobre as estrelas do cinema, este personagem no carrinho fica na frente da menina. O cabelo dela fica atrás da cabeça do personagem idoso, dando a impressão de que ele tem orelhas que se parecem com o Mickey. Isso é, na verdade, uma provocação para o Walt Disney. Para quem não sabe, a Disney tem mais de 100 anos de idade, ou seja, ela é velha do mesmo jeito que aquele senhor na plateia. Será que foi uma homenagem aos Minions ou isso foi uma provocação chamando a Disney de velha? Ciclope. Um dos chefes dos Minions é na verdade um ciclope, um monstro da mitologia grega que só tem um olho. Do mesmo jeito que muitos Minions só têm um olho. Será que eles são parentes ou os Minions acharam que ele era um Minion grande? Hidra. Ainda falando em monstros, na casa do Ciclope existe uma referência para a Hidra, um monstro antigo que tem várias cabeças. Se você deseja matar ela, é melhor não cortar as cabeças, porque senão crescem mais duas no lugar. É desse monstro que saiu a inspiração para a sociedade secreta Hydra dos filmes da Marvel. Revolução Francesa. Existe uma cena em que um Minion adormece e deixa o machado cair no pescoço de um rei. Esse rei só pode ser o antigo rei da França durante um período chamado Revolução Francesa. Nós sabemos disso porque os Minions já serviram ao Napoleão Bonaparte, que foi o comandante daquele país depois que o rei morreu. Ao que parece, os Minions foram os culpados. Menino. Enquanto os Minions estão andando pelas ruas de Los Angeles, eles encontram um garotinho que está limpando os sapatos de alguns clientes. Essa era uma cena comum de se ver nas cidades antigamente, porque muitas crianças daquela época também trabalhavam. Mas hoje é mais aceito que as crianças estejam na escola. Charles Chaplin. Um dos maiores gênios da história do cinema também é homenageado neste filme. Quando a mulher que faz a apresentação no museu começa a fazer malabarismo com um balão do planeta Terra, isso é, na verdade, uma referência para Charles Chaplin e para a cena do seu filme, O Grande Ditador. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Outro filme. Ainda falando em Charles Chaplin, o filme Tempos Modernos, onde ele torce parafusos em uma esteira rolante, também recebe uma bela homenagem aqui, onde o próprio Chaplin brinca com os Minions. Metrópolis. O robô dourado chamado Maria, do famoso filme Metrópolis de 1927, também aparece nesse filme em uma estátua, mas você teria que ser muito nerd de cinema para pegar essa referência super antiga. Câmera. A câmera que o diretor entrega para os Minions fazerem o seu filme de monstro tem o nome Jack Bled, e este é o nome do chefe de animação do estúdio que criou o filme Meu Malvado Favorito e os Minions. Logo, isso é uma grande homenagem para ele. Relógio. Enquanto os Minions correm pelo estúdio de cinema e atrapalham a filmagem de todos os filmes, nós vemos que um homem aparece preso pelos ponteiros de um relógio gigante. Esta é uma referência para o filme O Homem-Mosca, de 1923. São muitos filmes antigos, não é mesmo? Mas todos eles foram feitos na época em que se passa o filme dos Capangas Amarelos. Edição.
Existe uma cena onde o James está controlando os estúdios e algumas mulheres aparecem trabalhando em algumas máquinas que constam das fitas de filmes antigos. Isso é, na verdade, uma grande homenagem. Hoje você sabe o que é edição de vídeo em computador, mas antigamente a edição dos filmes, os famosos cortes, era feita direto na linha do filme. Mas a ideia de serem mulheres nessa cena é porque as edições de vídeo eram feitas por uma maioria de mulheres que trabalhavam nos estúdios antigamente. Foram elas que inventaram o ritmo e a montagem artística de um filme. Fred. Por um motivo que o filme não explica, quando o Minion James vai apresentar o seu filme de monstros para uma plateia, existe uma mulher sentada em uma das primeiras filas e ela está vestindo uma camisa branca com gola azul e um lenço laranja no pescoço. Você reconhece essa roupa, não é mesmo? Ela se parece muito com o personagem Fred, das aventuras de Scooby-Doo. E a gente tem uma teoria do porquê eles fizeram essa homenagem. Basicamente, o filme dos Minions é um filme sobre monstros, e isso tem tudo a ver com o desenho do Scooby, correto? Então, pode ter sido uma homenagem, mas se era pra ser, faria mais sentido colocar personagens que fizessem referência para todos os membros da turma do Scooby. Cartaz. E por fim, uma piada um pouco pesada. Você sabe que os Minions adoram fazer esse tipo de coisa, mas dessa vez foi bem engraçado. Em um momento no filme, os Minions encontram um robô chamado Dort. Ele mora em um apartamento velho no centro da cidade e na parede da casa dele nós podemos encontrar um cartaz velho mostrando um robô fêmea agachado. O cartaz ainda faz uma piada sobre o robô fêmea ter um bumbum grande, ou seja, isso é como se fosse uma referência onde o Dort gosta de fotos de garotas bonitas e ainda coloca as fotos delas na parede. Certo, isso é mesmo uma piada pesada, mas você não esperava algo diferente dos Minions, não é mesmo? E acredite, ainda existem outros easter eggs para você assistir. Nós vamos te mostrar todos eles em uma segunda parte, mas só se esse vídeo tiver muitas curtidas e comentários. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!